Ó Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti por essa noite. Nós entoamos essas canções ao Senhor, na expectativa de que o Senhor as receba como a expressão da nossa adoração a Ti. Nós sabemos que só podemos adorar ao Senhor porque Tu se manifestaste a nós e nos salvaste por meio da mensagem poderosa do Evangelho. Nós te agradecemos por esse privilégio, Senhor, e mais uma vez vamos nos colocar diante da Sagrada Escritura e nós suplicamos pelo conhecimento que só o Senhor pode conceder, abrindo a nossa mente, destravando os nossos afetos, tirando as limitações para acolhermos a Tua palavra de todo o coração. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gálatas capítulo 2, vamos abrir, meus irmãos, a Bíblia. Gálatas capítulo 2. É a nossa sexta mensagem nesse livro. Gálatas capítulo 2. A porção que nós vamos concentrar hoje é do verso 15 ao 18. Então, Gálatas capítulo 2, verso 15 ao verso 18. Meus irmãos, quem acompanhou a série de pregações em Romanos vai se lembrar que em diversas mensagens eu fiz uma distinção muito importante para você compreender o Novo Testamento. A distinção entre o judaísmo do primeiro templo e o judaísmo do segundo templo. Quando nós falamos o primeiro templo, nós estamos evidentemente nos referindo àquela construção feita nos tempos de Salomão. Mas quando nós usamos a expressão judaísmo do primeiro templo, na verdade nós estamos falando da teologia da fé dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Samuel, Davi e os profetas. Eles acreditavam que a salvação se dava pela fé, por meio da promessa do Messias que haveria de vir. Eles também acreditavam que os sacrifícios de animais eram uma provisão temporária para o pagamento de pecados, até que o Messias viesse e efetuasse uma redenção completa. Então, quando nós falamos de judaísmo do primeiro templo, nós estamos nos referindo a essa fé, a fé dos patriarcas, a fé de todos aqueles santos do Antigo Testamento. Quando usamos a expressão judaísmo do segundo templo, primeiro templo, o segundo templo refere-se àquela construção que começou lá nos tempos de Esdras e Neemias, mas que ganhou seu contorno final nos tempos do rei Herodes. Então essa expressão é para falar da teologia que o judaísmo acabou se tornando com o passar dos anos. Mais ou menos ali no chamado período intertestamentário. Período intertestamentário são aqueles 400 anos de silêncio entre Malaquias e o ministério de João Batista. São 400 anos que Deus não falou com Israel, por meio dos seus profetas. Então, durante esse período, a antiga fé judaica, ela acabou se transformando em um sistema muito complexo de salvação pelas obras, que incluía o obedecer à lei de Moisés, mas também a tradição dos anciãos. Você deve ter já se lembrado dessa expressão, que ela é usada no Evangelho de Mateus, quando os fariseus questionam por que os discípulos de Jesus não cumpriam a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos se referia a um conjunto de escritos de vários rabinos ao longo de diversos anos, nos quais eles tentavam dar interpretações da lei. Então esse conjunto de escritos dos rabinos, junto com a lei de Moisés, acabou se transformando em um sistema religioso. E nessa época as pessoas diziam que só haveria salvação para aquelas pessoas que seguissem esses preceitos. Então, no período intertestamentário, o judaísmo se tornou uma religião de obras. E é por isso que nós usamos a expressão judaísmo do segundo templo. Tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo lutaram ferozmente contra todo esse sistema de salvação por obras. Após o ministério do Senhor Jesus e a fundação da igreja em Atos capítulo 2,
muitos desses judeus se converteram à fé cristã. A maioria deles manteve as práticas judaicas por questões culturais, muito ligadas à manutenção das tradições daquele povo. No entanto, um grupo menor, mas muito barulhento, passou a pregar que os gentios, para serem acolhidos como irmãos cristãos, eles deveriam se circuncidar, eles deveriam guardar o sábado e eles deveriam também seguir a dieta alimentar judaica. E aí nós temos um grupo que eu tenho falado para vocês semanalmente, que historicamente é chamado de judaizantes. Então, judaizantes são esses cristãos judeus que tentavam de alguma maneira misturar a fé no Senhor Jesus com o cumprimento da lei. Eles diziam que só crer em Cristo não era suficiente. Para você entrar no reino do Messias, você precisava crer que Jesus é o Salvador, mas ao mesmo tempo se circuncidar, guardar a lei e seguir a dieta judaica. Em outras palavras, você tornar-se um prosélito judeu. Pois bem, esses falsos mestres começaram a viajar naquelas cidades nas quais Paulo havia fundado igrejas. Primeiro, eles diziam que o apóstolo Paulo era um apóstolo fake. Eles diziam que Paulo não esteve com Jesus no seu ministério terreno, que a mensagem que ele estava pregando era uma invenção da sua própria cabeça, e que os gentios que haviam se convertido nessas igrejas fundadas por ele, para serem acolhidos como cristãos verdadeiros, eles precisavam se submeter ao judaísmo. Senão, os cristãos judeus se afastariam deles porque eles estariam impuros. Paulo tomou conhecimento disso, sentou-se e escreveu uma carta endereçada às igrejas do sul da Galácia, que é justamente essa carta que nós temos considerado a carta aos Gálatas. O objetivo dele quando escreveu, primeiro, era defender a sua autoridade apostólica. Nós vimos isso. Paulo falou que ele era um apóstolo igual aos outros apóstolos, embora ele não esteve no ministério terreno de Jesus Cristo, mas o evangelho que ele pregava, ele aprendeu do próprio Cristo, o próprio Cristo apareceu a ele, o próprio Cristo o comissionou, o próprio Cristo o discipulou nos anos que ele esteve em Damasco e também andando lá pela região do Monte Sinai. Ele não tinha tido contato com os apóstolos de Jerusalém, e quando ele chegou em Jerusalém, pasmem, a mensagem que ele pregava era a mesma mensagem que Pedro, João e os outros apóstolos de Jerusalém pregavam, né? Pasmem não, porque todos aprenderam da mesma fonte, o Senhor Jesus Cristo. Ele também escreveu essa carta para denunciar os falsos mestres, falar que eles estavam pregando um outro evangelho, que eles estavam causando destruição à igreja, e ao mesmo tempo ele escreve para preservar, defender o evangelho. Nessa carta ele vai dizer que o Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício, ele purificou tanto judeus como gentios, portanto não há distinção neles, e as pessoas não podem querer colocar sobre esses gentios uma carga da qual o Senhor Jesus já libertou todos aqueles que estão nele. Semana passada nós vimos Paulo narrando um conflito entre ele e o apóstolo Pedro, né? Nós denominamos de uma treta apostólica. Você pensa que não acontecia, que treta só acontecia na internet, mas houve aí uma treta apostólica, né? De naturezas grandiosas. Pedro publicamente foi repreendido por Paulo. Ele, por medo de uma delegação de judaizantes que chegou na cidade de Antioquia, ele passou a exigir que os gentios se tornassem prosélitos judeus. E Paulo é muito duro com Pedro, diz que ele estava sendo hipócrita, porque antes da chegada dessa delegação, ele estava convivendo muito bem com os irmãos gentios, sem fazer nenhuma exigência deles, e ele só estava agindo daquela maneira por medo. Até mesmo porque Pedro ouviu da boca do próprio Cristo, dizendo que os alimentos não purificavam e nem tornavam alguém impuro. O que torna alguém impuro é aquilo que fala. E aquela visão de Pedro em Atos capítulo 10, onde os animais impuros apareceram, Deus disse, mata e come. Ele disse, não, Senhor, não vou fazer isso. Deus disse, não diga aquilo que eu purifiquei que é impuro. E Pedro descobriu que ali Deus estava falando dos gentios.
Então Pedro sabia de todas essas coisas e ele estava agindo ali de uma forma incoerente, não porque ele tivesse uma teologia errada, mas porque ele estava com medo, ele estava preocupado com a sua reputação. Semana passada, nós vimos a primeira parte dessa repreensão de Paulo. Eu dividi em 3 partes, tá? É uma repreensão tão robusta que cabe em 3 episódios. Então a gente vai fazer em 3 episódios. Semana passada fizemos a primeira, na qual Paulo acusa o apóstolo Pedro de hipocrisia. Hoje nós vamos ver a segunda parte, onde Paulo expõe a doutrina da justificação pela fé como uma resposta ao legalismo judaico. E na próxima mensagem, nós vamos ver a união com Cristo, como sendo também uma resposta ao legalismo. Dava para fazer em uma mensagem só, mas quando eu me sentei e comecei a estudar o texto, eu achei que era quase que um crime com a boa teologia bíblica a gente passar tão rapidamente por cima disso. Então, como eu não tenho data por enquanto para ir embora, vamos diminuindo aqui os versículos para a gente ter condição de olhar um pouco mais de perto. Vamos ler o texto, irmãos? Vocês viram que isso foi só introdução, né? Foi introdução de 50 minutos. Agora vai mais umas 2 horas para expor o texto. Irmãos, a nossa exposição vai se concentrar a partir do verso 15 até o 18. Mas eu queria ler com vocês a partir do 11, só para lembrá-los que nós estamos dentro de um tema aqui, que é a repreensão do apóstolo Paulo a Pedro. Então o verso 11 diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Amém. Um texto um pouquinho truncado, não é? Não sei se vocês tiveram essa sensação. O parágrafo anterior era mais fácil, era uma narrativa. Então, a narrativa é mais fluida. Mas nesses versículos aqui, irmãos, Paulo concentra muita informação, muita teologia. É por isso que a gente vai olhar ele mais de perto. Bom, eu peguei toda essa fala do apóstolo Paulo e transformei em 3 argumentos. Eu sintetizei em 3 argumentos que Paulo está usando para rebater a postura de Pedro, a postura dele de ter 2 comportamentos. Então, o primeiro argumento seria mais ou menos Paulo dizendo assim a Pedro: Pedro, Deus nunca salvou por meio da obediência à lei. Esse é o primeiro argumento, e a gente entende ele a partir do versículo 15. Vejam comigo. No versículo 15 ele começa dizendo assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Veja que ele faz uma distinção entre judeus e pecadores gentios. Irmãos, essa era uma forma comum usada pelo judeu para dividir o mundo. Então, se você fosse conversar com um judeu do primeiro século, você ia entender que ele não dividia o mundo entre pobres e ricos, brancos e negros, cultos e incultos. O judeu do primeiro século, ele dividia o mundo dessa maneira: aos judeus e aos pecadores gentios.
E você se encaixa em qual dessas categorias? Adivinha? Então, há esses dois grupos. Paulo está utilizando aqui essa divisão que eles utilizavam, né? Então, judeus por natureza seriam aqueles nascidos judeus, e pecadores gentios seriam todos aqueles gentios que não cumpriam a lei de Moisés. E aí Paulo usa essa distinção para, no verso 16, dizer o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Onde, irmãos, está aí sabendo, leia-se sabemos, tá? Seria uma tradução um pouco mais precisa. Então vamos ler dessa maneira. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo a Pedro assim: Pedro, vamos falar aqui de judeu para judeu. Vamos falar aqui como pessoas que nasceram judeus. Vamos deixar os pecadores gentios por enquanto de fora aqui da nossa conversa. De judeu para judeu, você e eu, e todos os judeus sabem muito bem que a justificação não ocorre por meio do cumprir a lei de Moisés. Então, meus irmãos, quando Paulo fala isso a Pedro, ele está dizendo que essa mensagem, essa pregação de que Deus declara pecadores justos por causa da fé do Messias, essa mensagem não é mensagem nova. Essa mensagem ela já estava no Antigo Testamento. Ele está dizendo que quando Deus deu a lei para o povo de Israel por meio de Moisés, Deus não estava dando para eles um caminho de salvação. É quase como Paulo estivesse dizendo assim: ó, Pedro, você sabe muito bem, de judeu para judeu, quando Deus entregou para a gente a lei dizendo assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não coma isso, não coma aquilo, não toque tal coisa. Deus não entregou essas leis para a gente para indicar que por meio da obediência delas nós teríamos vida eterna. Não foi isso. Deus entregou essas leis para a gente, primeiro, para distinguir-nos das nações pagãs. Então era para ficar muito bem estabelecido como era o comportamento do povo de Deus e como era o comportamento dos ímpios. Em segundo lugar, para mostrar que nós estávamos em uma aliança com Deus. E em terceiro lugar, e esse é um tema que Paulo muito fala, para mostrar o nosso pecado, mostrar que nós somos pecadores, que o pecado produz morte. Então um judeu piedoso, quando era colocado diante das exigências da lei de Deus, ele descobria no minuto seguinte que ele não poderia cumpri-la, então ele dependia da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, e essa graça, esse perdão, essa misericórdia chegava por meio dos sacrifícios. Então eles depositavam a confiança no perdão de Deus por meio dos sacrifícios. Então quando era oferecido um sacrifício, sangue era derramado, a justiça de Deus era satisfeita e então eles eram recebidos por Deus como se fossem justos. Nós já temos falado várias vezes na escola dominical que essa prática de oferecer continuamente sacrifícios ia preparando o coração dos judeus do Antigo Testamento para a chegada do Messias, que faria um único sacrifício completo, eficaz e de proporções eternas. Irmãos, essa era a fé do judaísmo do primeiro templo. E Paulo está chamando Pedro aqui para uma conversa de perto, dizendo: você e eu, os judeus, nós sabemos disso. Nós sabemos muito bem que Deus nunca intentou salvar pessoas por meio do cumprir a lei de Moisés. Só os judeus legalistas, os judaizantes, que diziam que Deus salvava pelo cumprir a lei, mas essa não era a fé do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, a justificação já estava presente. Gênesis capítulo 16, é dito lá no versículo 6, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então ele teve fé em Deus, ele creu no Messias. Não está dizendo que Abraão cumpriu a lei de Deus e por ele ter guardado cada tio da lei de Deus, ele foi salvo. É dito que ele creu na promessa. E isso lhe foi imputado por justiça. Deus o declarou justo. Deus o declarou inocente de acusação, de condenação, porque ele creu em Deus.
E essa mensagem ela está no Antigo Testamento. Lembra de Davi, no Salmo 51, clamando: Senhor, por tua misericórdia, lava os meus pecados. Ele entendeu que não podia pagar os seus próprios pecados, que alguém tinha que fazer um pagamento por ele. No Salmo 32, ele dizendo: bem-aventurado aquele homem a qual Deus não imputa pecado. Isso é, Deus não joga o pecado na conta dele, mas Deus o justifica. Então, meus irmãos, todo judeu piedoso sabia disso. Essa é a fé do judaísmo do primeiro templo. Ele sabia que o perdão dele não ocorria no cumprir a lei de Deus, mas o perdão dele acontecia no propiciatório. Ali era o lugar onde o sangue era derramado e o pecado dele era coberto, o pecado dele era expiado. Então isso aqui é a conversa de Paulo com Pedro. Ele está dizendo: Pedro, você sabe muito bem disso. Deus nunca salvou ninguém pela obediência à lei. Por que você está colocando o peso da lei nas costas desses gentios? Se Cristo nos libertou dessas coisas. Então esse é o primeiro argumento de Paulo a Pedro. Deus nunca salvou ninguém por meio da obediência à lei de Moisés. Vamos ao segundo argumento. O segundo argumento eu sintetizei numa frase mais ou menos assim. Paulo dizendo: Pedro, Deus justifica por meio da fé em Cristo Jesus. Você pode ver isso comigo. No verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esse versículo está um pouco truncado, não está? Eu coloquei ele num slide. Eu vou pedir aos irmãos aí da mídia que coloquem no slide. Eu queria mostrar para vocês que ele repete a palavra justificação 3 vezes, em Cristo 3 vezes, e ele faz um tipo de uma construção de linguagem que vai do particular para o universal. Deixa eu ver se vocês conseguem ver isso comigo lá. Então a parte que está em vermelho, veja que ele é a repetição dele. O homem não é justificado por obras da lei. Depois, na quinta linha, fôssemos justificados pela fé. E na última linha, ninguém será justificado. Veja que 3 vezes ele bate nessa tecla que a justificação não ocorre por meio da obra da lei. 3 vezes também ele marca que a justificação ocorre por meio de Cristo. É em Cristo. É na pessoa de Cristo, tá? Então vocês devem perceber esse padrão. E um outro elemento que eu queria que vocês percebessem também, volta aí o versículo, por favor, que ele parte do individual para o universal. Primeiro ele diz assim: o homem. Então ele está aqui no geral. O homem não é justificado. Depois ele parte para o pessoal. Fôssemos justificados. O nós está implícito ali, né? Nós fôssemos justificados. E por último ele parte para o universal. Ninguém será justificado, nenhuma pessoa. Ele trata o homem, depois ele trata os judeus, depois ele trata toda a humanidade. Então é como se ele estivesse dizendo assim, que toda a humanidade está debaixo do mesmo método de salvação. Judeu e gentil, cada homem, cada pessoa que vive nesse mundo. Então, por que Paulo está falando isso, irmãos, com Pedro? É basicamente para dizer o seguinte: Pedro, por que você rompeu a comunhão com os irmãos gentios? Por que você mudou seu comportamento depois que a delegação de judeus chegou de Jerusalém? Por que você está fazendo isso? Por que você passou a requerer deles a dieta, a circuncisão e a guarda de dias? Não faça isso. Eles já foram justificados. Eles já foram aceitos por Jesus. Eles já foram recebidos como partes do corpo de Cristo. Eles estão em Cristo. Do mesmo jeito que nós judeus também estamos em Cristo. Todos nós estamos ligados a Ele. Então, Paulo está argumentando isso com o apóstolo Pedro. E aqui, irmãos, vale a pena mencionar que nesse versículo, nós temos uma doutrina que é o coração da fé cristã.
O Martinho Lutero dizia que é o artigo pelo qual uma igreja se levanta ou cai. É a justificação pela fé. Sem a justificação pela fé, não há salvação. Portanto, esse tema aqui é um tema central da fé cristã. A palavra justificação é um termo jurídico. A imagem aqui é de um juiz que pronuncia um veredito depois de ouvir acusações contra o réu. Então, depois que o juiz considera todas as acusações, só há 2 vereditos possíveis a serem dados. O primeiro é culpado, o segundo é inocente. E quando um juiz declara que o acusado é inocente, ele está justificando aquele homem. Ele está declarando que ele é justo. E essa é a doutrina cristã da justificação. Eu queria que você percebesse uma coisa, que justificação vai além do perdão. Justificação é mais do que perdão. O perdão pressupõe uma ofensa. Quando você pede perdão para uma pessoa, você está indiretamente assumindo que você fez algo de errado. Justificação não é assim. Justificação é a ideia de que as acusações que foram feitas contra você não se provaram verdadeiras. Então não é que você fez alguma coisa errada, é o juiz do universo declarando que você é inocente, que as acusações feitas contra você de pecado, de condenação, de que você merece morrer, essas acusações simplesmente são inverídicas. Isso é justificação. E às vezes isso dá um nó na nossa cabeça, não é? Mas como assim? Como é que Deus pode me declarar justo? Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu já transgredi a lei de Deus tantas vezes que eu nem sei imaginar. Como é que ele pode olhar para mim e dizer que eu sou inocente? E aí, irmãos, que entra um dos aspectos mais gloriosos do Evangelho. No dia da sua conversão, Deus tomou a justiça de Cristo. E quando eu falo da justiça de Cristo, eu estou falando da integridade de Jesus Cristo, a sua correção. Eu estou falando da obediência dele perfeita à lei de Deus, que ele nunca cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que Deus toma essa justiça e coloca em você. E ao mesmo tempo ele pega todas as suas injustiças, isto é, toda a sua desobediência, todo o seu pecado, todo o seu descaso para com Deus, ele pega todas essas coisas e lança sobre o Senhor Jesus Cristo. E a partir de então, Deus olha para você e diz, inocente. Não é porque ele está olhando para as suas obras, mas porque ele está avaliando a sua vida a partir da obra que Cristo fez e que foi imputada a você, que foi lançada na sua conta. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo em Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por que não há nenhuma condenação? Porque toda a condenação que deveria cair sobre você já caiu sobre Cristo. E ao mesmo tempo, toda a justiça que há em Cristo foi lançada sobre você, por isso não há nenhuma condenação. Então, isso é justificação. Se você não entender essa doutrina, você não compreendeu o Evangelho. Você não compreendeu ainda o mais básico da graça de Deus. Isso é uma doutrina que precisa estar viva no nosso coração. E essa doutrina, eu estou dizendo para os irmãos aqui hoje, que ela não é nova no Novo Testamento. Ela já estava no Antigo Testamento. A única contribuição que o Novo Testamento trouxe foi a de mostrar que essa fé, ela tem que ser depositada em Jesus de Nazaré, porque ele é o Messias verdadeiro, guardado pelos santos do Antigo Testamento, que fez o sacrifício perfeito que Deus conta como se fosse o nosso. Então, meus irmãos, a essência do Evangelho está nesse ponto. Ninguém pode ser salvo se não compreender o que essa doutrina significa. Então, Deus, por meio da sua graça, declara inocente da condenação eterna todo aquele que crê que a morte do Senhor Jesus Cristo foi um pagamento por seus pecados. Esse é o Evangelho. Isso é justificação. Justificação não tem nada a ver com aceitar Jesus. Ah, vem aceitar Jesus. Justificação não é isso. Justificação é você crer que Deus te aceitou. Não é que você o aceitou.
é que ele recebeu você por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o ponto aqui, irmãos, é porque Paulo estava usando essa doutrina, a doutrina da justificação, para repreender o apóstolo Pedro, né? Nunca perca o fio aqui da história, porque isso aqui não é só uma exposição doutrinária, é uma exposição doutrinária que está acontecendo no meio de um conflito. Paulo está combatendo a postura hipócrita do apóstolo Pedro de exigir que os gentios se circuncidassem, participassem da guarda do sábado e da dieta judaica, porque Paulo sacou essa doutrina e jogou essa doutrina nos peitos do apóstolo Pedro para confrontá-lo. Porque simplesmente Pedro estava fazendo o oposto que Deus fizera na vida desses gentios. Pedro estava condenando esses gentios. Então Paulo está dizendo que isso é grave. Ele estava tratando como culpados aqueles que Deus declarou que eram inocentes. Ele estava tratando como impuros aqueles que o Senhor Jesus havia purificado com o seu sangue. E é por isso que Paulo diz: olha, Pedro, você está ferindo a doutrina da justificação. Você não pode condenar esses gentios, porque Deus já os perdoou, Deus já os justificou. E é por isso que Paulo insiste aqui nessa doutrina, que nós somos salvos quando Deus nos declara inocentes por meio da obra de Cristo. Pois bem, vamos ao terceiro argumento de Paulo, ainda em Gálatas 2. Eu sintetizei mais ou menos assim, Paulo dizendo a Pedro: Pedro, sua atitude de desprezar os cristãos gentios, acaba comunicando a ideia de que Cristo está nos levando a cometer pecado, que Cristo está sendo uma espécie de ministro do pecado, que Ele está ministrando práticas pecaminosas a nós. Veja que ele diz isso no verso 17, vamos olhar como ele constrói esse argumento. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Irmãos, os judaizantes, eles diziam que aqueles que não praticavam a dieta alimentar, a circuncisão e a guarda de dias eram pecadores. Lembra que Paulo utilizou essa expressão no versículo 15, fazendo a distinção entre o judeu, que cumpria a lei, e os pecadores gentios. Então, essa ideia que Paulo está utilizando. Então, esses judaizantes diziam que essas pessoas, embora crescem em Jesus, eles não iam entrar no reino do Messias, porque eles comiam carne de porco, não guardavam sábado, e como já para demonstrar que eles eram rejeitados por Deus, os cristãos judeus já deveriam rejeitá-los. Não devia sentar no mesmo banco deles da igreja, não deveria convidar eles para suas casas, e muito menos ter refeições juntas. E nós vimos já que o apóstolo Pedro estava se deixando levar por esse discurso. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se nós, que somos justificados por Cristo, estamos sendo chamados de pecadores, isto é, estamos sendo chamados de impuros, porque não observamos aí a dieta alimentar, isso equivale a dizer que Cristo é ministro do pecado. Então pode parecer um pouco confuso o argumento, mas Paulo está dizendo assim, que se essa premissa deles, a premissa de que o fato de você não participar, por exemplo, da dieta alimentar, faz de você um pecador, isso significa que Cristo é o ministro do pecado, porque foi Cristo quem ensinou isso para a gente. Foi Cristo quem disse para a gente que essa questão de alimentos não tem nada a ver com pureza ou impureza. Nós lemos semana passada, só para clarear, Marcos 7,19, vamos até lá, só para eu deixar esse ponto aqui bem explicado para os irmãos.
Marcos 7,19. Essa fala de Jesus está em um contexto de uma discussão com autoridades judaicas que estavam questionando porque os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de comer. E aqui você vai dizer, eles deviam ter lavado mesmo, né? Tem germes na mão. Aqui a questão não era germes, aqui era questão de uma purificação cerimonial. Então, deixar de lavar as mãos de um certo jeito que os judeus faziam significava que você era impuro, que você era pecador diante de Deus e que as pessoas não deveriam tomar refeição com vocês. No verso 19, Jesus combate isso dizendo o seguinte. Vamos ler o 18, só para pegar o fio do argumento. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que está de fora entra no homem, não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Imagina como deve ter sido estranho para um judeu ver Jesus falando isso, porque na lei de Moisés havia os animais impuros. Você que já leu lá Levíticos e Números com atenção, ele descreve até os animais por nome ou dando característica. O animal que tem o casco fendido, não sei o que, você não pode comer. Esse outro que não tem escamas, você não pode. Haviam animais impuros. E aqui Jesus está aparecendo e dizendo assim, esse negócio de animal puro, de animal impuro não existe. A questão de impureza tem a ver com o seu coração. Não tem a ver com o que está entrando, tem a ver com aquilo que sai. É de dentro do seu coração que marca a sua pureza ou a sua impureza. Então, irmãos, quando Paulo fala que Cristo se tornaria ministro do pecado, porque foi Jesus que ensinou isso aqui. Então Paulo está dizendo para Pedro assim, Pedro, você está dizendo junto com esses homens que nós somos pecadores porque nós não estamos cumprindo a dieta alimentar. Mas nós só paramos de cumprir a dieta alimentar porque Cristo disse. Então se Cristo disse isso para a gente e nós estamos obedecendo a Cristo e você está dizendo que nós somos pecadores, isso significa que Cristo é ministro do pecado, porque nós só estamos obedecendo o que Jesus falou. Então esse é o argumento de Paulo. Você está insultando Jesus. Você está dizendo que Jesus ministrou a nós práticas pecaminosas, porque foi Ele que nos libertou dessa dieta alimentar. Foi Ele que disse que todos os animais eram puros, que a questão de pureza e impureza não tem a ver com o alimento que você está ingerindo, mas com aquilo que está no seu coração. Foi Ele que ministrou isso a gente. E você está dizendo que pelo fato de estarmos seguindo a Jesus, nós somos pecadores. Você está insultando Jesus. Você está dizendo que Jesus é ministro do pecado. Vocês podem imaginar a cara de Pedro ouvindo um negócio desse? Pedro, meu Deus, né? O que eu fiz? Me perdoem, se benzer não. Benzer ele não benzeu, não existia isso. Mas ele deve ter levado um tremendo de um sacode. Sem falar, irmãos, que o próprio apóstolo Pedro teve aquela visão que nós mencionamos semana passada, do lençol com animais impuros. Deus dizendo, Pedro, mata e come. E Pedro se contrapondo, Senhor, não posso fazer isso, são animais impuros, eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. E Deus dizendo, Pedro, aquilo que eu purifiquei, não considere como impuro. E depois Pedro descobriu que aquilo não se referia a animais apenas, mas a pessoas. Deus havia purificado os gentios pela fé em Cristo Jesus. Portanto, você não pode mais se separar dele. Então, Paulo faz essa pergunta, volte para Gálatas, só para a gente fechar aqui o argumento de Paulo. Ele diz assim no verso 17, mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Resposta? Certo que não. Aqui, irmão, certo que não é a negativa mais enfática da língua grega. É aquele não irritado. Então não é quando
o seu filho pede uma coisa banal e você diz, não, meu filho, agora não. É quando o seu filho pede um absurdo, assim, tipo assim, papai, eu vou com os amigos lá para casa, hoje à noite nós vamos virar a noite bebendo bebida alcoólica e fumando maconha. O senhor deixa? Você só ia dizer assim, não, meu filho, hoje não. Você ia dizer assim? Você não ia falar assim. Você ia juntar todos os fôlegos possíveis, né? Ia dar aquele grito de não na cara, o grito da indignação. Essa é a força do que Paulo está dizendo. Você acha que Cristo ministrou práticas pecaminosas a nós? Não. Foi muito pesado aqui, né? Vocês estão vendo que o negócio foi muito pesado. No verso 18, ele explica um pouco mais, dizendo, por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí. O que foi destruído aqui, irmãos? Foi a confiança do judeu na lei de Moisés. Então, nós não queremos construir isso de novo. Tá? Ele está retratando aqui a lei como se fosse um muro. Então as pessoas construíram a salvação na lei de Moisés. A chegada de Cristo derrubou esse muro. E ele diz, se eu tentar construir esse muro novamente, esse muro de salvação por obras, ele conclui, a mim mesmo me constituo transgressor. Então a transgressão não é fazer o que Jesus disse, a transgressão não é você comer carne de porco. A transgressão é você edificar um projeto de salvação baseado nas suas próprias obras, baseado no cumprir a lei, baseado no guardar dias sagrados ou de sustentar a dieta judaica. Isso seria uma péssima construção que faz de nós todos transgressores. Pois bem, irmãos, fazendo a síntese aqui, só para a gente encerrar, lembre-se que tudo isso se deu num contexto de um debate muito ferrenho entre Paulo e Pedro. Paulo está advertindo o apóstolo de Jerusalém com muita veemência, dizendo que ele primeiro estava sendo hipócrita, enquanto a delegação judaica não chegou a Jerusalém, Pedro estava muito bem convivendo com os irmãos gentios, indo na casa dos irmãos gentios, comendo carne de porco, jogando bola no dia de sábado, ele estava tudo bem. Quando chegou a delegação de Jerusalém, ele ficou ali com medo da sua reputação, e então ele começou a evitar os irmãos gentios, e depois até se separou deles. Paulo diz, você está sendo hipócrita. Na segunda parte, que é a que nós vimos hoje, Paulo mostra a Pedro, em primeiro lugar, que Deus nunca pretendeu salvar pessoas por meio da lei de Moisés. Segundo, que a justificação ocorre pela fé no Messias e não por obras da lei. E terceiro, que uma fé na qual você declara alguém impuro porque não segue a dieta alimentar judaica, equivale a tornar Cristo mestre de ensinos pecaminosos, já que foi ele mesmo que ensinou essas coisas para nós. Então, na próxima mensagem, nós vamos ver a terceira parte dessa repreensão. É uma parte muito bonita, são versículos maravilhosos que falam a respeito da união com Cristo. E aí a gente fecha esse embate entre Paulo e Pedro. Queria só trazer, meus irmãos, algumas lições finais, depois nós vamos orar ao Senhor. Então nós vimos aqui, irmãos, que Paulo está lutando pela manutenção do Evangelho, e ele mostra para todos nós, para a Igreja de Cristo, que o Evangelho, ele vive sendo ameaçado por adições. Então, nos tempos do apóstolo Paulo, a adição ao Evangelho, a proposta de adição ao Evangelho era a lei. O uso da lei, a prática da lei. Nos nossos dias, surgiram outras adições. Surgiu, por exemplo, Cristo e Maria, mãe do Senhor Jesus, como diz a teologia católica. Alguns pastores falam que é Cristo e o dízimo. Então você crê em Cristo, mas se você não der o dízimo, aí você está complicado. Você vai entrar em maldição. É Cristo e a corrente de oração, é Cristo e a minha obediência. Todas as distorções do Evangelho, irmãos, mostram um único ponto. Queria que você lembrasse disso. É que o pecador tem dificuldade em aceitar a graça de Deus.
como é interessante isso. Ao longo da história, os seres humanos têm resistido à ideia que a salvação é pela graça. Eu lembro que uma vez preguei o evangelho para um homem, e no final eu expliquei a graça de Deus, e ele disse, mas é só isso? Só isso mesmo? Quer dizer que basta eu crer, e está tudo resolvido? Eu disse, é isso. Ele disse, não, negativo. Meu filho, eu tenho que crer, mas eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que dar a minha contribuição. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Colocaram esse versículo na Bíblia aí. Uma irmã há pouco tempo me ligou, perguntando se tinha esse versículo na Bíblia. Não tem, viu gente? Não tem. É espantoso, irmãos, como o ser humano tem dificuldade em receber, em acolher a graça de Deus. Quando uma pessoa diz assim, é preciso crer em Cristo e fazer tal coisa, primeiro, essa pessoa ela está diminuindo a eficácia e a abrangência do sacrifício de Cristo. Essa pessoa está diminuindo o que Cristo fez. O que Jesus fez, aquela obra que ele realizou na cruz, não é suficiente. Ela precisa ser complementada, ela precisa ser retocada, ela precisa de aditivos. Por outro lado, essa pessoa, ela está se colocando como alguém importante. Não sei se você já pensou por esse ponto. É como se essa pessoa estivesse dizendo assim, eu não sou tão mal assim. Eu tenho uma contribuição a dar. Então há algo que eu preciso fazer. Isso, irmãos, é uma manifestação de orgulho. Isso é desejo por mérito. Escondido no coração daquela pessoa está a ideia de que ela não é tão pecadora assim, que ela não é tão má assim, e que ela pode fazer alguma coisa para se tornar aceitável diante de Deus. É desejo por mérito. E o Evangelho humilha a gente. O Evangelho lança fora todos os nossos méritos. O Evangelho mostra que nós somos pecadores, condenados, estamos debaixo da ira de Deus, que nós merecemos a completa exclusão da presença do Senhor. E Deus nos salva por sua misericórdia. A sua misericórdia é livre. A sua misericórdia não tem nada a ver conosco. Não tem nada que Ele enxergou em nós que nos fizesse aceitável a Ele. Foi puramente o seu amor livre e generoso, que olha para pecadores perdidos e diz, eu vou salvar você, eu vou prover pagamento pelos seus pecados, eu vou atrair você com o meu espírito e vou tornar você meu filho. Esse, meus irmãos, é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E há muitas distorções. E há distorções das pessoas que ouvem isso, elas dizem assim, mas se é assim, então eu vou crer em Jesus, vou me converter, e depois eu vou me lançar no meu pecado. Eu não estou perdoado, eu não estou justificado. A justificação não é passado, presente e futuro. Isso aí é um incentivo para eu viver no pecado. Teve um pastor, que foi meu professor no seminário, ele contou que teve um rapaz, um jovem da igreja, que disse isso para ele. Pastor, o senhor não disse que é pela graça? Não é pela misericórdia de Deus? Então eu vou para o mundo. Eu sinto vontade de ir para o mundo, para as festas, eu quero dormir com a minha namorada. Então eu vou fazer essas coisas. É pela graça. Perde a salvação? O pastor disse, não perde. Esse negócio de galardão, não quero galardão. Entrei no céu, não fui para o inferno, já está bom demais. O inferno já está bom demais. Negócio, está lá no tribunal de Cristo, Cristo dizer que eu fui um servo fiel. Mesmo que ele diga que eu fui um servo infiel, mas eu estou no céu, para mim está de bom tamanho. Então isso, irmãos, são distorções do Evangelho. Essa questão eu vou tratar um pouco mais na próxima mensagem, quando falarmos de união com Cristo. Que é a união com Cristo que ocorre no momento da conversão, faz com que você simplesmente crie um desprezo pelo seu pecado. Uma vez que você foi salvo por Jesus, essa salvação implica em tornar-se uma nova criatura e nutrir um desprezo pela vida anterior. E uma pessoa que diz crer em Jesus e não traz no coração essa semente da santidade, essa pessoa definitivamente tem que questionar a sua salvação. Mas a despeito, irmãos, das distorções, aqui está o Evangelho. O Evangelho é isso. É você se enxergar como um completo pecador.
É você fazer que nem o publicano da parábola de Jesus. Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, faz um sacrifício por mim, porque eu não tenho condições de te oferecer um sacrifício. As minhas mãos, elas estão sujas de pecado. Eu não posso nem pegar o sacrifício para te entregar, porque as minhas mãos são pecaminosas. Essa, meus irmãos, é a essência do Evangelho. É você crer que Jesus fez um sacrifício no seu lugar, que Ele deu a você a sua justiça e tomou as suas injustiças. Quem crê nessa mensagem, disse o Senhor Jesus, será salvo. Então esse é o Evangelho. Segure o Evangelho no seu coração. Pregue o Evangelho para você todos os dias. E a segunda lição, irmãos, que eu quero trazer, e com ela nós vamos encerrar, é que a justificação é o remédio de Deus para quando você cair em pecado. Infelizmente, para nós que cremos no Senhor Jesus, nós pecamos muito mais do que gostaríamos. Apesar de salvos por Jesus, nós ainda não fomos libertos da influência do pecado na nossa vida. Nós fomos livres da culpa do pecado, da condenação do pecado. Mas a presença do pecado e o poder do pecado continuam agindo no nosso coração. E muitas vezes nós pecamos. E às vezes nós pecamos feio. Nós pecamos de forma indigna, daquele jeito que às vezes você se olha no espelho e diz assim, meu Deus, como eu pude fazer uma coisa dessa? Como eu pude ter esse tipo de pensamento? Então, quando um crente peca, o que conforta ele? O que faz ele se reerguer? O que é que dá esperança para ele continuar? O que liberta ele do desespero? O que liberta um crente do desespero é a sentença, é a certeza de que Deus pronunciou a sentença inocente. É isso. Por que é que você tem paz para depois dobrar o seu joelho e orar, apesar de ficar com vergonha? Porque você sabe que Deus não vai te destruir. Porque você sabe que Deus não vai te dar as costas. Que nada vai poder separar você do amor dele. Que você pode se levantar, se arrepender, pedir perdão, ser acolhido por Deus e prosseguir na vida cristã. Qual é a base na qual você sustenta essa certeza? Não é você, é a graça de Deus. É Deus dizendo, você é inocente. Você que está ouvindo essa pregação hoje à noite e pecou contra o Senhor e está com vergonha de se aproximar dele, eu espero que você se sinta encorajado depois de recordar o que é a doutrina da justificação. A justificação é uma declaração divina de inocência. Deus olha para você como se você fosse uma pessoa que nunca tivesse cometido um pecado. Porque Ele olha para você a partir da justiça de Cristo que foi depositada na sua conta. E é por isso que você pode se levantar, é por isso que você pode pedir perdão, é por isso que você pode ser aceito por Deus hoje e prosseguir na presença de Deus sem medo. E eu espero que isso encoraje você a voltar, encoraje você a tomar a consciência de que Deus já provou o amor dele por você e que junto com a salvação ele te deu o Espírito Santo para vencer todas as inclinações da carne. Então você pode se levantar, você pode retomar sua vida cristã sabendo, em Cristo Jesus eu sou inocente. Amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus habite ricamente os nossos corações e que nós nunca esqueçamos dessas verdades. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e amado, nós agradecemos por Tua palavra bondosa, rica, transformadora que acabamos de ler. Nós Te louvamos porque por meio dela nós recebemos o conselho divino. E hoje, Senhor, ao rememorar a maravilhosa doutrina da justificação, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa oração, Te louvando por essa declaração de inocência que já recebemos em Cristo Jesus, pela completa expiação dos nossos pecados, pelo pagamento eficaz das nossas transgressões, pela certeza que o Senhor nos dá de que nenhuma condenação há para nós, porque estamos em Cristo Jesus.
E eu oro, Senhor, para que tu reforces pelo teu Espírito essa doutrina em nosso coração, que ela nos estimule à santidade, que ela fortaleça aqueles que estão fracos, que ela dê poder àqueles que caíram e, sobretudo, Senhor, que ela converta o coração daqueles que ainda não creram em Ti. Eu oro para que esse milagre aconteça para a Tua glória, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.